Quer coisa melhor do que você comprar uma suculenta e rapidamente ela começar a brotar a ponto de encher um vaso, uma floreira, uma cuia? E o melhor ainda, o bom da suculenta brotadeira é que você compra ela uma vez só e não precisa mais gastar dinheiro com aquela suculenta, porque ela vai brotando e enchendo ali o seu quintal e o seu jardim. Vamos conversar então sobre 18 suculentas brotadeiras e também teve um sucesso bem grande aí, muitas pessoas pediram para ensinar a fazer essa pintura aqui, ó, que parece uma corrente humana, pessoas de mãos dadas. Então no vídeo de hoje eu vou deixar um passo a passo de como fazer essa pintura aí para você. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje tem bastante dica importante e também esse passo a passo da pintura. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. Eu já vou começar mostrando para você então a primeira suculenta do vídeo de hoje, que é bem brotadeira, que está aqui nessa baciada, nesse arranjo aqui, que é essa do lado esquerdo, que é a Mini Belly. A Mini Belly, ela é uma suculenta que chega pra gente uma mudinha, uma roseta dessa daqui, e logo logo ela começa a liberar várias mudas no próprio caule. Ela vai liberando mudas entre as próprias folhas. Todas essas que você vê aqui neste cantinho, ela veio de uma muda só. Porque à medida que as mudinhas vão crescendo, elas começam a liberar raízes aéreas, mostrando para você que ela já está pronta para ser replantada. Então é só destacar e colocar em qualquer cantinho aí do seu quintal, do seu jardim. E aqui ao lado tem a suculenta de número 2 também, que é bem brotadeira, que é a Mayalen. Como você pode ver, ó, ela tem menos coloração, mas também é bem brotadeira. E a brotação dela é do mesmo jeito da Mayalen, vai liberando mudinhas em volta do caule e você pode destacar essa mudinha e colocar em outro vaso. Caso você queira deixar, ela vai formando aí tipo uma colônia que fica muito bonita. As duas são bem semelhantes, me pergunta qual a diferença. E para ser bem sincero, a única diferença que eu vi até hoje é a questão da coloração, porque a Mini Belly, ela pega a coloração mais fácil e mantém essa coloração por mais tempo. E vou seguindo então para a suculenta de número 3 do vídeo de hoje, que também é bem brotadeira, que é essa daqui, que é a Angel. A Angel, quando chegou para a gente aqui, chegou uma mudinha já com 2 mudinhas no caule. E de lá para cá, ela só fez multiplicar e render muitas mudas. Aqui nessa muda, eu já fiz algumas podas de beliscão, retirando ali a cabeça da planta, né? Fazendo aquela poda de beliscão. E nós já temos várias mudas dela em outros vasos, feito através dessa muda. E como você pode ver, ó, quanto mais poda faz, mais ela brota e mais ela vai enchendo o vaso. E ela é de sol pleno, ela gosta aí de 5, 6 horas de sol diariamente. Seguindo então para a de número 4 do vídeo de hoje, que é a Capitella Campfire. Como nós passamos aí por um período prolongado de chuvarada, então a maioria delas não estão com aquela cor avermelhada, parecendo aquela fogueirinha, né? Mas elas estão superando bem o período de chuva, que já é uma vantagem muito grande para quem cultiva ela, porque nós sabemos que ela dá muito fungo em período de chuva. Mas é uma suculenta muito brotadeira, onde você planta ela rapidamente, ela cresce e começa a liberar várias mudas no próprio caule aqui entre as folhas. Quem compra uma dela e dá sorte no cultivo e acerta no cultivo, logo logo tem vasos cheios dela, floreiras, porque ela realmente dá muita muda, é bem brotadeira. A suculenta de número 5, que é bem brotadeira, é essa daqui, que é a orelha de burro. A orelha de burro, quando ela chegou pra gente, ela chegou bem menor do que essa muda que você vê aqui, ó, essa da ponta. Depois disso ela cresceu, deu muitas mudas, e através de uma muda que a gente ganhou da Bel, logo logo aquela muda que veio da Bel começou a liberar mudas em volta da folha, e a gente foi retirando as mudas e colocando em floreiras, vasos, cuias, e hoje a gente tem ela aqui para todo lado. Essa daqui, ó, ela está grandona, gigantona, não está tão colorida por causa dos períodos prolongados de chuva, mas como você pode ver, ó, o nome dela é orelha de burro, porque realmente parece uma orelha de burro quando ela cresce, ó, fica bem grandona. Aqui ela está cobrindo uma lata de 18 litros. Mas nós temos aqui, ó, baciadas dela espalhadas no cultivo, e quanto mais sol toma, mais colorida fica. Na época de inverno também fica com coloração muito bonita. Então é uma planta que deixa aí o cultivo bem mais colorido
e bem mais ornamental. E se você ainda não tem dela e quando conseguir, já prepara aí um local bem grande para ela, porque ela realmente é bem espaçosa pela quantidade de muda que ela libera. E é uma suculenta muito boa para colocar em arranjo, porque ela dá uma cor muito bonita no arranjo. Seguindo então para a de número 6, que está aqui junto com ela, que é a Francesco Baldi. Esse Francesco Baldi eu replantei agora para poder montar aqui o vídeo onde eu vou passar para você a dica do passo a passo da pintura, né, de corrente humana, que muitas pessoas deixaram nos comentários querendo aprender, porque achou interessante. Então eu fiz essa floreira aqui, replantei essa Francesco que estava precisando, mas tem Francesco aqui para todo lado. Nós temos várias floreiras, tem elas em garrafa PET, tem ela em cuias, em baciadas, porque a Francesco, acreditem, ela chegou para a gente aqui umas 2 mudas no início, e através dessas 2 mudas hoje tem ela aqui para todo lado, porque ela realmente brota muito, e qualquer folhinha dela que cai, você coloca ali no meio mesmo da baciada, do vaso, e ela já trata de crescer, e logo logo começa a brotar também. Então vira aí um mar de Francesco Baldi, de tanta Francesco Baldi que tem aqui, e todas foram feitas através de 2 mudas, que foram uma das primeiras suculentas que chegaram aqui para nós, no nosso cultivo. Há quem fala que ela é simples, mas eu acho ela aí uma planta espetacular, tanto na questão da força, quanto na questão da brotação e da própria beleza dela. Separei então para o vídeo de hoje como a 7ª suculenta brotadeira, os cactos e mamilárias. Vou mostrar para você alguns exemplares que nós temos aqui, que brotam bastante também. A gente começa aí com uma mudinha, daqui a pouco começa a liberar outras mudinhas em volta e vão alastrando mesmo. Há quem goste dos espinhos e há quem não goste tanto, mas os cactos, eles te dão aí a opção, quando você gosta do espinho, né, para decorar o seu quintal, o seu jardim, mas também tem os que têm menos espinhos, os menos agressivos, né? Tem alguns que formam colônias bem bonitas mesmo, e são cactos mais tranquilos no cultivo, que não tem tanto espinhos. Vou passando por alguns aqui para mostrar para você, porque quando nós começamos também a gente era mais seduzido aí pelas suculentas, mas aos poucos nós fomos pegando gosto pelos cactos e hoje a gente tem muitos cactos aqui. E aproveitando para tirar a dúvida da Toninha, que é uma amiga inscrita no canal, que ela perguntou se a gente pode misturar cactos e suculentas no mesmo arranjo. E pode sim. A única dica que eu deixo é para não colocar os muito espinhentos junto com a suculenta, que quando você for fazer manutenção acaba te machucando. Então os mais espinhentos é bom deixar mais separados. E a suculenta de número 8, que é bem brotadeira também, dá muita muda em volta do caule, é esse daqui que é o Sedum Mirinai, ou Mirini. Dá uma rosetinha bem pequenininha na ponta, mas no caule ele vai liberando várias mudas. Então é bem brotadeira essa suculenta. Vou manter como de número 8 também o Mendozai ou Mendonze, que é esse daqui que é um Sedum também. A roseta dele é um pouco maiorzinha, lembrando aí até a mini paraguaense, mas este é o Mendozai. Também ó, dá bastante muda em volta do caule. São suculentas então que você comprando uma muda e acertando no cultivo dela, não precisa comprar nunca mais, porque você pode ir destacando aqui uma muda e outra e colocando em outro vaso, em outra floreira, e logo logo você expande o cultivo e tem dela para todo lado. E ela vai formando uma verdadeira colônia, porque a muda era pequenininha e logo logo já vai enchendo o espaço e tomando conta do espaço. Embora seja uma suculenta pequenininha, mas é bem resistente ao sol e chuva. Uma vez adaptada ao tempo, ela toma tanto o sol quanto a chuva. E para você ver que parece um pouco, ó, coloquei aqui a de número 9, a mini paraguaense. É bem semelhante ao Mendonzai, mas essa daqui é a mini paraguaense, que é realmente bem brotadeira. Quando eu consegui uma muda, e logo logo ela começou a dar várias mudas no caule, e hoje eu tenho essa baciada aqui, ó, toda feita por uma muda só. E toda vez que eu planto a mini paraguaense, eu gosto de colocar a paraguaense junto, para a gente poder fazer a comparação
e ver realmente que tem uma diferença, ó. A paraguaiense normal, ela forma essa roseta maior, já a mini paraguaiense é sempre rosetas pequenininhas. Como é o caso dessa outra mudinha aqui, ó, que está no outro arranjo. Ela chegou pra gente aqui uma muda com 2 mudinhas já no caule, e de lá pra cá, ó, ela foi só multiplicando e já está ficando lotada também. Então é bem brotadeira. E o bom dessas suculentas que são todas suculentas baratinhas. Como é o caso da suculenta de número 10 do vídeo de hoje, que é uma suculenta bem brotadeira também, que é a Fantôme. Além de brotar muito, é uma suculenta que a gente encontra com preço bem popular, bem baratinha. Eu já encontrei Fantôme em supermercados com o valor de R$ 1,99, R$ 2,90. Então, dependendo da ocasião, você consegue encontrar ela por valores bem baixos. E é uma suculenta lindona e bem brotadeira também. Ela brota tanto pelo caule quanto por folha. Qualquer folha dela que você destaca e coloca ali no substrato seco, logo logo enraiza e logo logo libera uma nova mudinha. E ela vai dando mudas assim também, ó, em volta das próprias folhas na própria planta e pelo caule também. Lindona e baratinha. E a suculenta brotadeira de número 11 do vídeo de hoje é a Pulvinata Rubi, que normalmente a gente compra também uma mudinha pequena e logo logo ela começa a liberar várias mudas em volta do caule. E aí você decide se você quer deixar ela virar uma arvoreta ou destacar as mudas também e colocar em outro vaso. Aqui nós deixamos a arvoreta. A suculenta de número 12 do vídeo de hoje, que também é bem brotadeira, é a Pint Pride. Normalmente eu mostro muito ela aqui nos vídeos, mas é porque realmente ela cabe em todos os temas. É uma suculenta muito fácil de cuidar e realmente muito brotadeira. No vídeo aqui eu estou mostrando algumas para você, mas aqui tem muito mais no cultivo, porque cada muda dela costuma liberar várias mudas e a gente deixa crescer um pouquinho, destaca aquela muda e vai colocando em outros vasos, outras floreiras. Então de vez em quando eu mostro uma floreira, uma baciada cheia dela aqui para você. É cultivada em sol pleno, depois de adaptada, quanto mais sol toma, mais bonita fica. E a suculenta de número 13, que também é bem brotadeira, é a Paraguaiense. Paraguaiense também foi a primeira suculenta que nós adquirimos aqui no cultivo. E foi através dela que nós começamos aqui o vício do bem. E também através de uma a gente nunca mais precisou comprar mais, porque ela foi brotando tanto por caule quanto por folha. E depois de adaptada, pode tomar de 5 a 6 horas de sol por dia. A de número 14, que também é uma suculenta que brota muito, vou colocar aqui o Sedum Dedo de Moça e o Sedum Burrito, que é o morganiano. No início do cultivo nós compramos aqui um pote 11 com 4 mudinhas bem pequenininhas, e através dessas 4 mudinhas hoje tem aqui para todo lado, além dessas cuias que estão aqui ao lado, que vieram também junto nessas 4 mudinhas, tem para todo lado, porque a gente vem aqui, destaca uma mudinha dessa aqui e coloca no outro vaso, no outro arranjo, e tem ela aqui para todo lado também, além dessas cuias bem cheias aqui. Elas gostam de sol da manhã e rega 2 vezes por semana quando não chove. E a suculenta brotadeira de número 15 é essa daqui, que é a Antíqua. Essa daqui é uma muda que já foi feito por muda, porque elas são assim, você faz uma mudinha dela, logo logo aquela muda começa a liberar um monte de muda, como é o caso aqui, ó. Olha para você ver a quantidade de muda que tem. E chega um ponto que elas começam a liberar raízes, mostrando pra gente que ela já está pronta para ir para um vaso separado. E aí a gente destaca, planta no outro vaso e logo logo elas crescem também e continuam dando mudas. Então são bem brotadeiras e também com um preço bem em conta, né? São suculentas com preços populares. E que a gente consegue fazer baciadas, floreiras, cuias cheias delas bem rápido, pelo tanto que elas brotam. Se você gostou de algumas delas e você ainda não tem no cultivo e quiser adquirir, eu tenho 2 amigas, que é a Bel e a Creuza. Elas vendem aí para o Brasil todo, preço muito bom das suculentas e o frete também. Se quiser, deixa nos comentários ou me adiciona lá no Instagram e me manda mensagem que eu passo para você o zap delas. O nosso Instagram está aparecendo na tela aí para você.
E a suculenta de número 16, que também é bem brotadeira, é essa daqui que é a Croma. A Croma também, quando nós adquirimos ela, a gente conseguiu uma mudinha dela no supermercado aqui próximo de casa, com preço bem popular mesmo. E através dessa mudinha, ela começou a liberar a haste floral. E através da haste floral, a gente recortava ali, fazia várias mudinhas e colocava na mesma baciada. E elas foram crescendo e desenvolvendo. E hoje a gente tem várias delas aqui também no cultivo, várias baciadas, várias cuias, porque ela vai crescendo e liberando muitas mudas também em volta do caule. Depois de adaptada, ela é de sol pleno também. A de número 17 é a Jadeíta, que também é uma suculenta que é bem brotadeira. Ela vai crescendo e liberando algumas mudinhas como se fossem os bracinhos, né? Como você pode ver aqui, ó. Já liberando vários bracinhos. Este bracinho cresce um pouquinho e começa a liberar ali uma raizinha também. Aí você já destaca, coloca no substrato ao lado e vão crescendo todas juntas. Depois que a gente consegue acertar no cultivo dela, a gente consegue fazer aí um vaso, uma floreira cheia, pela quantidade de muda que ela vai liberando. As nossas aqui, elas gostam de ficar agrupadas e cultivadas no sol da manhã. E a suculenta de número 18, que também é bem brotadeira, é essa daqui, que é a Monadênio guinteri. Ela é provavelmente da família dos cactos, porque ela tem espinho. E quando ela está no momento de brotação dela, ela libera umas folhinhas na copa, parecendo aquela palmeirinha de Madagascar. Agora no momento ela está peladinha, porque parece que não é a época de brotação e de folhagem dela. Mas nós temos outras aqui no cultivo, através de uma muda só, que chegou pra gente. E hoje a gente tem várias delas aqui no cultivo também. Então é bem brotadeira, demora um pouquinho para começar a liberar a brotação, mas quando começa, rapidamente enche um vaso também. E agora nós vamos começar então a falar um pouquinho sobre a questão da pintura que foi feita no vaso. Quem gosta de planta, de suculentas, cactos e plantas em geral, gosta das plantas, mas gosta de um vaso bonito. E aí, restaurando alguns vasos na semana passada, no vídeo anterior, eu mostrei aqui uma pintura que eu fiz, que é tipo uma corrente humana, né, de pessoas de mãos dadas. E aí, durante a semana, eu recebi vários comentários, tanto no próprio vídeo, quanto no Instagram, de pessoas me pedindo para poder ensinar um passo a passo, porque gostou muito aí dos vasos, da floreira, da pintura, e queria fazer também em casa, né? E aí, para o vídeo de hoje, para deixar a dica para você, eu fiz aqui algumas pinturas também em taças. Inclusive, vou mostrar para você aqui, ó, uma taça dessas de festa, né? Quando a gente vai em festa e ganha ali uma taça com a lembrancinha, com o nome da pessoa. Chega um ponto, você não tem mais aonde guardar e a gente acaba colocando aqui no jardim e no cultivo. Passei uma mão de tinta azul e amarela, porque são as cores que a gente mais gosta aqui no cultivo. E fiz a corrente humana nelas aqui, ó, deixando tanto as taças quanto a floreira e o vaso também bem bacana. E agora eu vou te passar o passo a passo de uma forma bem breve. Pode ficar tranquilo e tranquila, que não é demorado e é muito fácil. Para fazer a pintura você vai gastar pouca coisa, então eu vou sugerir para você que você tenha um vaso de cor clara, amarelo clarinho, azul clarinho, que seja uma cor clarinha para poder destacar o desenho e ele ficar mais bonito. Como você pode ver, ó, a floreira e o vaso era de cor marrom, mas eu passei uma tinta acrílica aqui de cor azul clarinha e amarelo clarinho. Aproveitei as taças também, ó, fiz uma pintura aqui com um tom mais clarinho, porque como a gente vai usar um pincel de tinta permanente, ele é de cor preta. Então, se o vaso for escuro, a cor preta não vai destacar no vaso escuro. Então aqui, ó, eu usei a tinta acrílicos, né, que é essa tinta guache para tecido e para tela. Esses potinhos menores eu comprei a R$1 na papelaria aqui perto de casa. E o pincel e as outras coisas eu já tinha aqui no cultivo, né, para os artesanatos que a gente brinca de fazer de vez em quando. O pincel pode ser de ponta fina, ó. Tem dois exemplos aqui, são pincéis pequenos e de ponta fina, para você dar um leve risco ali para fazer o desenho. Vou usar também aqui, ó, esse pincel de tinta permanente, que pode ficar na chuva que não sai, mas de qualquer forma a gente passa um verniz depois que está tudo sequinho,
para poder proteger mais a pintura. Começando então, ó, vou usar aqui uma tinta azul mais escura e vai forçando o pincel de cima para baixo, fazendo pequenos risquinhos. Já mudei de cor, pegando aqui um vermelho, fazendo tracinhos alternados. É importante quando você for fazer os traços, você colocar uma cor longe da outra para dar espaço para você vir com outras cores alternando ali no meio daquelas que você já colocou. Vou colocar o verde aqui, ó, colocando então, preenchendo alguns espaços mais vazios, mas sempre mantendo um espaço vazio para a cor seguinte que você vai escolher pintar. Pode colocar traços maiores, menores, porque depois que você terminar, você vai ver que fica aparecendo homens, mulheres e crianças. Então, é importante colocar alguns tracinhos um pouquinho menor, mais magrinho, para ficar parecendo que tem pessoas mais gordinhas, mais magrinhas, adulto e crianças. Preencheu aí o vaso com esses traços, você vai pegar então o pincel de tinta permanente, ou até mesmo um pincel menor com a própria tinta preta, e vem fazendo bolinhas na parte de cima, ó, como se fosse aí a cabecinha dos humanos. Esse pontinho preto que eu estou fazendo aqui, você não precisa fazer ele exatamente redondinho não, porque vai dar a impressão que o cabelo pode estar um pouquinho arrepiado, ou amarrado, ou solto. Então você pode fazer do seu jeito, da sua preferência. No caso das perninhas, você vai puxar 2 tracinhos para baixo, dar um risquinho de lado, parecendo que todos eles estão de calça preta. Porque aqui eu estou usando o pincel preto, mas se você quiser usar outra cor também, fica aí da sua vontade e do seu agrado. Os bracinhos você vai dar um traço para um lado e um traço para o outro, fazer uma bolinha no meio para parecer a mão, unindo uma na outra. E é preciso você fazer esse risquinho em todos eles, unindo aí os bracinhos e as mãos, para no final ficar parecendo realmente uma corrente humana. Só reforçando, ó, o tracinho da parte da perna, então, você puxa um tracinho para um lado e para o outro e puxa o tracinho para baixo, para fazer a perna. O comprimento das pernas você decide se quer perna maior ou menor. Algumas pernas eu coloco como se um joelho tivesse dobrado, deixando um joelhinho dobrado, que fica também bem interessante. Que parece que as pessoas estão dando força ali para dar a mão, para formar realmente esse círculo. A questão dos bracinhos você pode fazer ao final, porque aí vai ficar mais rápido e prático para você. É só dando os tracinhos de um lado para o outro e fazendo a bolinha no meio para parecer a mão. Normalmente aqui eu faço tudo por etapa. Eu faço o risquinho colorido, depois faço o pinguinho formando a cabeça, vou lá nas perninhas, faço a perninha e no final eu venho com os bracinhos, porque aí dá para unir de uma forma mais bacana. E no final das contas, quando você termina todo esse processo, todo esse procedimento, quando você olha para o vaso, dá realmente a sensação de que estão todos de mão dadas, fazendo ali uma corrente humana. E o bom deste desenho é que você pode fazer ele com tamanhos maiores e menores. Você pode fazer a corrente humana com mais gente e com menos pessoas. E no final das contas fica bem interessante a pintura e os vasos ficam bem mais bonitos, como você pode ver. É uma sugestão de cores e de modelos, mas você pode usar a sua criatividade e fazer da sua preferência. E antes de fazer nos vasos, definitivamente você treina numa folha de papel. Quando você for fazer o vaso, você já está treinado e treinada. Uma coisa eu posso te garantir, o jardim, o quintal e o cultivo fica bem mais bonito com esses vasos. Dá um destaque muito grande e tudo fica mais bonito. Embora seja uma pintura simples e fácil de fazer, ela realça bastante o jardim. Se você gostou e fizer, me marca lá no Instagram para eu poder ver a que você fez, tá bom? Se você gostou do vídeo então e não for inscrito ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ative o sininho de notificação, que o YouTube entende que você gostou e manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você, tá bom? Combinado? Então tá certo então. Deixa um comentário aí o que você achou das pinturas, se gostou, o que você achou, tá bom? Agradeço aí pela sua companhia, você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.